Boa tarde! Começa agora o Redação Regional, trazendo para você as principais notícias da Baixada Santista. Hoje é o Dia Internacional de Combate à Homofobia. Pesquisa do Grupo Gay da Bahia, GGB, aponta que Santos é a terceira cidade do estado em número de mortes de homossexuais. Campinas vem em segundo com 18 e São Paulo lidera o ranking com 210. Segundo especialistas, só um debate sério sobre o tema e um trabalho de educação podem mudar essa realidade. E mais, o caminho para acabar de vez com o preconceito começa dentro de casa. Segundo o IBGE, na Baixada Santista, 775 pessoas afirmaram morar junto com pessoas do mesmo sexo na condição de família. A expectativa é que esse número aumente no futuro próximo. O motivo é que no ano passado, o Supremo Tribunal Federal reconheceu esse tipo de relacionamento como união estável. Apesar das vitórias, o preconceito contra eles ainda é grande. Essa jornalista de 23 anos, que preferiu não se identificar, assumiu a homossexualidade há 3 anos. Desde então, a relação da jovem com a mãe mudou completamente. Ela não aceita. Ela até me expulsou de casa, ela já chamou a polícia pra mim, ela fala que é doença. A discriminação e o preconceito não acontecem só dentro de casa. A jornalista já foi, inclusive, agredida na rua. Conversa carinhosamente como namorados na rua, oi amor, conversa assim, e a pessoa do lado percebe e bate em você, entendeu? São gente desconhecida que nem sabe da sua vida, não sabe o que você passa nem dentro de casa, e você é agredida por besteira, entendeu? Preconceito que a cada dia gera mais violência. Uma pesquisa realizada no ano passado pela GGB, Grupo Gay da Bahia, apontou que a cidade de Santos ocupa o 3º lugar em número de mortes de homossexuais. Em 6 meses, foram 16. Essa especialista alerta que para mudar essa realidade é necessário um trabalho de conscientização social. Segundo ela, grande parte dos brasileiros ainda tem uma visão conservadora e deturpada quando o assunto é a homossexualidade. Por que não aceitar alguma coisa que não vai interferir em nada nos relacionamentos, na ordem familiar, no respeito, na profissão? Porque aquilo não vem de encontro ao script pré-programado culturalmente. Homens gostam de mulheres, mulheres gostam de homens. E, na tua opinião, que tipo de trabalho social, de conscientização da população poderia ser feito para mudar essa realidade? Sem dúvida nenhuma, passa pela educação. Educação é isso que vocês estão fazendo, que dá chance de alguém falar deste tema, tentando desvesti-lo de preconceitos, os tabus, os mitos. Eu vejo que quando as famílias percebem ou descobrem um filho homossexual, tem tanta fantasia da homossexualidade como sendo um caminho marginal de vida, quando é apenas uma questão da intimidade daquela pessoa. O desconhecimento sobre o assunto era tão grande que até 1990 a Organização Mundial de Saúde classificava a homossexualidade como uma doença. Tudo que tem a ver com ismo, como palavras finalizadas, tem a ver com doença. E nessa data, 17 de maio, tirou-se do Código Internacional de Doença o homossexualismo enquanto uma doença e assumiu-se a homossexualidade como uma questão de orientação sexual. Já existe uma lei estadual contra a intolerância diante da orientação sexual há 10 anos. A legislação determina que qualquer tipo de preconceito contra homossexuais deve ser punido, mas na prática isso não acontece. As penas são de advertência, passa por multa e, no caso de estabelecimentos comerciais, pode chegar à cassação da licença. Para dar orientação em defesa às vítimas desse tipo de preconceito, também existe uma comissão de diversidade e de direito homoafetivo da OAB. A organização tem, inclusive, uma sede regional. Nós fazemos palestras para esclarecimento, trazemos pessoas que sempre têm algo interessante na área de transexualidade, na nome, toda a parte jurídica. Isso para esclarecer a população acerca dos seus direitos, não seriam só os casais homossexuais. E também capacitamos advogados para atuar nessa área,
porque já é um direito mais especializado. É importante destacar que uma peça-chave nesse trabalho são as denúncias. Por isso, quem sofre preconceito deve procurar ajuda jurídica. Pelo telefone 3226-5900, na Praça José Bonifácio 55, que nós encaminharemos a denúncia. Minha mãe é arredia, ela não aceita nenhum tipo de conversa comigo. Eu acho que se ela aceitasse, seria muito mais fácil de eu levar e encarar isso da porta de casa para fora, entendeu? E não ter medo de sofrer preconceito na rua, ter medo de apanhar, como já aconteceu. E eu gostaria muito do apoio dela, né? A Secretaria de Saúde de Cubatão confirmou 2 casos de dengue tipo 4 na cidade. Os infectados moram na Vila dos Pescadores e Ilha Caraguatá. Essa é uma das notícias em destaque no nosso site. Boa tarde, Júlia. Oi, Renan, boa tarde. O problema desse tipo de vírus é que a grande maioria das pessoas não está imune a ele, o que facilita a ocorrência de uma nova epidemia. Cubatão tem 64 casos de dengue confirmados, sendo que 4 deles são de pessoas infectadas em outros municípios. A Ilha Caraguatá é o bairro com o maior número de casos, 20 pessoas. A reportagem completa está no nosso site santaceciliatv.com.br/redação regional. A Associação Comercial de São Paulo divulgou o ranking das cidades da região, onde os contribuintes pagam mais impostos. Os santistas pagaram nos primeiros 4 meses do ano 568 milhões de reais em impostos. Os dados são do Impostômetro, que calcula a quantidade de tributos pagos no país. Uma das causas para que os impostos sejam tão altos, segundo especialistas, é o porto, por causa da movimentação de mercadorias. No ranking dos municípios da região, em segundo lugar vem a cidade de Cubatão, com 339 milhões de reais, faturamento alto para o município industrial, e em terceiro, Guarujá, com 311. Os números refletem a média das outras cidades e revelam uma realidade. O brasileiro trabalha 5 meses por ano somente para pagar impostos, dinheiro que deveria ser revertido em saúde, educação e outros serviços. Há pouco mais de um mês, nós mostramos aqui no Redação Regional a preparação do empresário Lumarini para uma expedição para o México. Pois é, esse aventureiro foi à América Central, bateu um recorde e voltou com muitas histórias. Sorriso estampado no rosto e sensação de missão cumprida. Lumarini acaba de voltar para casa após cruzar o México de ponta a ponta a bordo de um paramotor. Essa foi a 3ª expedição do aventureiro, considerada uma das mais perigosas e desafiadoras da carreira. Tá num país, numa região que eu não tinha conhecimento, né? A gente não conhece o clima, como é que se comporta, né? E aí você tem que descobrir isso lá. E aí você vê que realmente é muito duro, né? O México é muito duro, é um clima muito seco, muito vento. O vento entra de repente, entra rápido. E aí você começa a se deparar com esse tipo de problema. Segundo, porque é um voo muito técnico. Voar em vulcão é muito técnico, você tem o problema de vento muito forte, é muito frio lá em cima, né? Menos 15 graus eu peguei de temperatura. Então assim, foi assim a mais perigosa, realmente o risco foi muito grande, voar do lado de vulcão ainda em atividade, que tinha o risco de ele entrar em erupção. Mas não bastava completar o trajeto, o aventureiro foi preparado para quebrar recordes. Lumarini tinha o objetivo audacioso de voar a mais de 5.000 metros em um vulcão ainda em erupção. Depois de 8 dias de expedição, objetivo alcançado, 5.013 metros de altitude. Marini, parabéns, você conseguiu seu recorde. Está muito bem, volou muito bem, Marini, parabéns. Na hora, sim, né, você não tem muito tempo de pensar, né? É um voo que dura mais ou menos 2h30, então depois você atingiu, você vai pro pouso, né? E aí sim, é o momento de você refletir, você começar a pensar em tudo que você fez para chegar no objetivo, né? Na tua equipe, o pessoal no rádio comemorando, eu conversando com eles no rádio, o pessoal comemorando. E aí é uma alegria, e aí você
assim, o que eu mais fazia era agradecer a Deus, né? Vitória que Marini divide com a equipe de 10 profissionais que o acompanharam durante os 20 dias de aventura. Foram dias e dias voando no México, acordando muito cedo, dormindo pouco, para pegar a melhor condição. E dependendo muito da equipe, teve casos aí de pouso que eu tive que fazer por falta de combustível. E aí eu tenho que pousar no lugar, minha equipe tem que me achar, tem que me localizar. Então, assim, é um trabalho de todo mundo, né? Além da equipe, outro apoio fundamental foi o da família. A esposa Gabriela ficou em Santos, mas com o pensamento e a torcida bem longe dali. Era uma expedição, assim, que dava medo, mas a gente se falou bastante. A gente tinha o rádio, tinha o computador, que pegava muito bem, tinha a webcam. Então, pra gente, assim, o que confortava, parecia que ele estava em São Paulo, estava do nosso lado pela comunicação. Isso ajudou muito. Quando ele quebrou o recorde, como é que você soube? Ele te chamou avisando ou foi pela internet? Como é que ficou o coração da esposa naquele momento? Não, ele chamou. Ele fez o recorde, acho que ele desceu, se acalmou, que a adrenalina estava lá em cima e já chamou no rádio. Aí eu estava aqui em casa. Então as crianças vibraram, entramos na internet, vimos o vulcão, todo mundo foi ver as fotos. Ele tratou assim de postar foto 10 minutos depois. Como qualquer aventureiro, Lu Marini mal se recupera da última aventura e já planeja a próxima. A minha próxima, se Deus quiser, é ir para a Antártica, voar lá, ser o primeiro piloto também a voar na Antártica. Também é um desafio bastante grande pelas condições duras que tem o clima lá. Se Deus quiser, agora para o ano que vem, começo do ano. E já começo o planejamento, já venho fazendo o planejamento há um tempo. Todos os detalhes das viagens de Lu Marini estão no site aventurafantastica.com.br. E a edição de hoje do Redação Regional termina aqui. Mande a sua crítica ou sugestão para o nosso site. Pela Santa Cecília FM e pela internet, você continua acompanhando as principais notícias da Baixada Santista. Às 7h15 da noite tem Caderno Regional. Na sequência, jogos da Unisanta ao vivo na tela da Santa Cecília TV. Nós voltamos amanhã, às 1h15. Boa tarde. Boa tarde e até amanhã.